Olá, nós estamos começando mais um quadro Mães e Filhos. Hoje, aqui em nossos estúdios, Maria de Jesus. Ela que é mãe, avó, escritora, não é isso, dona Maria? Escritora. E de manicure a escritora ou tem uma bagagem maior por trás? Pode contar para nós um pouco da sua história? Tem uma bagagem maior, bem maior. Agora tá boa, mas a pior já passou. A tempestade já passou. A vida inteira você foi manicure? Não, Conta a vida pra nós inteira um não. pouco. A início, nós viemos de Goiânia para aqui tentar uma vida melhor, mas nós deparamos com a vida pior e eu fui pro lixão. Era aqui onde é o Hospital Mater Teresa hoje. A gente morava lá em cima, na favela do Pinduraçaia. E do lixão, minha mãe nos internou 4 de nós. Minha mãe tinha 27 anos e passando muito aperto na vida, né? Para ela ter um pouco de tranquilidade, ela nos internou. Internou 2 no colégio e nós 2 em outro. E do orfanato, eu comi o pão que o diabo amassou, porque era como se fosse uma prisão, né? Um campo de concentração. E de lá do orfanato, saí do orfanato, peguei a vida dura cá fora. Aí eu fiquei sem saber o que eu queria, se era o orfanato que tinha um certo conforto, assim, alimentar, não, um certo conforto de material, ou se era a vida cá fora da miséria com a minha família. Certo. Então, E você? eu não tinha ainda a minha identidade, na verdade. Não tinha nem identidade, na verdade, oficial, o RG. E aí eu fiquei vagando, né? Fiquei vagando, fui trabalhar em casa de família. De casa de família eu engravidei, o meu namorado engravidei. E desse namorado eu fui tendo... Depois fui morar com ele e tive aí 5 filhos, que me restaram 2. E eu criei minhas filhas sozinha. Sem ajuda sim. Eu tive ajuda de cliente, que às vezes eu pedi elas as coisas, eu era herdeira delas, né? Então elas me ajudavam. Certo. Então, na verdade, você começou a fazer unhas, né? E nesse trabalho você conheceu várias pessoas, inclusive a Pamela. A Vamos Pamela, contar um pouquinho a Vera sobre Lúcia Felício, ela que me incentivou a escrever esse livro. Pode mostrar. Ela me obrigou a escrever esse livro. Ela falou, você vai escrever a sua história aqui, que sua história é muito interessante, você vai escrever. E me obrigou e quando eu entreguei para ela a escrita, ela ficou encantada com a escrita e levou para a PUC. Eu já fazia unha de Pamela. E Pamela também aprendeu muito comigo, que eu conheci Pamela muito jovem. E ela, muito jovem, conversava muito comigo. E ela foi ouvindo minhas histórias e se encantou e ria. Era a hora que ela ria. Inclusive o Euler, marido dela, falava comigo, eu gosto que você venha aqui, porque com você a Pamela ri. Eu olhava para ela e pensava, gente, tá tanta coisa fácil para ela, minha vida dura, por que ela é doente dessa forma? E eu cheia de saúde, batalhando, catando uma lata que ninguém merece, para criar minhas filhas. Mas a Pamela e o Euler me ajudaram muito, Vera Lúcia me ajudou no livro. Ali ontem no lançamento teve a ajuda de todos. Exatamente, eu ia falar sobre isso. Ontem foi o grande lançamento do seu livro. Inclusive até quem foi convidado e participou do lançamento foi uma ajuda para mim. Olha que bacana. Sabe, teve a ajuda da doutora Luísa, teve a ajuda das professoras que defenderam tese de mestrado. Mestrado foi a Gislene Ferreira da Silva, de pós-doutorado foi a Ivete Valti, teve a ajuda, teve o Rogério, que é o editor, foi o meu editor, né? Rogério Zola Santiago. Isso me levantou muito. Tá, e é uma grande lição que eu gostaria de ressaltar aqui, que na sua história você nunca deixou de trabalhar. Não, nunca Sempre deixei. conseguiu conciliar esse grande sonho, né? Seu e de outras pessoas O que te trabalho influenciaram. com a educação dos filhos. Eu Isso. saía cedo para trabalhar, enfrentava sol, chuva, não importa, mas eu nunca deixei uma freguesa sem atender. E aí, de uma freguesa, porque eu atendia a domicílio, né? De uma eu ia para outra, tinha dia que eu não tinha tempo para almoçar, para tomar uma água, porque se eu parasse para tomar água, a freguesa ficava me esperando. Às vezes eu não comia eu estava inibida por comer na casa delas, não tinha tempo de comer na rua, porque se eu parasse para comer eu ia atrasar com a outra freguesa, e atrasando uma atrasa todas, né? Então verdade. terminava ali, eu saía, ia para o supermercado fazer minhas compras, chegava em casa com sacola e tal, minhas filhas estavam lá sozinhas, mas eu sabia que elas estavam guardadas, porque elas tinham um cachorro que chamava Black e olhavam elas para mim. Uma delas chegou a ser raptada assim, mas eu resgatei, sabe? Mas Raptada?
Chegou a ser raptada. Mas mesmo assim, eu nunca desisti de trabalhar, de sair para trabalhar, porque elas iam ficar sozinhas. Eu pus na mão de Deus. É o E que a sua família, suas filhas te apoiam com certeza, né, sobre apoiam. essa obra? Minhas filhas, meus netos são muito bons para mim. Sabe? Até os netos, os filhos que eu criei e filho desses filhos que eu criei, que são meus netos também, me apoiam. Ontem, uma delas, que está, a Jéssica, estava lá cobrando para mim o livro, né, o preço do livro. A Janice, que é a mãe dela, me ajudou muito. Todos que me cercam, sabe que minha casa foi uma casa, assim, sempre porta aberta para muitas mulheres que precisavam, amigos, né? Então, ficavam na minha casa, hospedado, ou porque estava sem emprego. Certo. E ali ficavam, às vezes, teve um que chegou a ganhar neném dentro de casa, sozinha. Eu não estava em casa. Quando eu cheguei, ela estava com aquele negocinho no colo. Eu levei aquele susto. O que é isso? Eu ganhei. Eu não sabia que ela estava grávida. Isso tudo você conta aí? Conto. E foi muito duro. Quem está em casa está perguntando. Já está interessado aqui agora no nosso papo, imagino, para ler o livro. Lendo esse livro, ele é um livro, eu acho muito interessante. Eu tenho uma irmã também que sumiu, que é a Conceição, né? A Conceição sumiu, é uma das que andava com a gente na rua. Então, Zuza, vamos falar, né, para quem está nos assistindo, como você acha que a sua história, ela pode influenciar as pessoas a lerem a obra, a lerem esse livro? Eu acho que pode influenciar, sim. Ler e refletir. Olhar para trás, como se eu estivesse passando perto delas, e olhar o que eu passei para elas tirarem proveito do que aconteceu comigo. Eu calculo assim, né? E ver que a gente não deve desistir, que é ruim agora, mas melhora. A coisa, quando está ruim demais, a tendência é melhorar. Nunca falar que é difícil, que é só custoso. É difícil para mim. Eu acho que é difícil para mim, é um prédio, né? É difícil. Com certeza. É um prédio. Então, não é difícil. A gente que põe dificuldade nas coisas. É difícil, não existe. A gente que põe dificuldade. É só firmar o pé, você está entendendo? Pé na tábua e ir adiante, que a gente chega onde a gente precisa e necessita. E para quem quiser conhecer o livro? Ele vai ser vendido no Super Nosso. Certo. O Super Nosso já ofereceu para comercializar o livro. E depois que terminar essa edição, vamos ver, né? Eu já fui convidado também para lançar na África. Algum telefone, seu de em Moçambique contato, tem. Aqui quiser, dentro do livro também tem meu telefone. E tem o meu telefone fixo, 3451-2598. Tem o meu e-mail, que é zuza50@hotmail.com. Ok, Zuza. Então, muito obrigada pela sua participação. Por nada. Está aí uma grande lição. E o livro Divã de Papel, Maria de Jesus Da Silva, a com Zuza. o apelido de Zuza, que veio isso de aí. Maria de Jesusa. Meu pai me pôs esse apelido, Jesusa. Conta também no livro. Conta. Está muito Ok, interessante Zuza. esse livro. Ok. E se alguém de casa interessar, o telefone da Zuza é o 3451-2598. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela companhia e até amanhã.